Neste momento segue, após a proclamação do Evangelho, a homilia do pregador da Casa Pontifícia, o frade capuchinho, Padre Frei Raniero Cantalamessa. Ele que é o pregador da Casa Pontifícia desde 1980, portanto, há 40 anos, pregador da Casa Pontifícia. Frei Raniero Cantalamessa tem 85 anos, completará 86 em 22 de julho próximo. Ouçamos. San Gregorio Magno diceva che la scrittura cresce con coloro che la leggono. São Gregório Magno dizia que a Escritura cresce com aqueles que a leem. Exprime significados sempre novos, segundo as perguntas que o homem traz no coração ao lê-la. E nós, neste ano, lemos a narrativa da paixão com uma pergunta. Melhor, com um grito. Que se eleva de toda a terra. Devemos procurar colher a resposta que a palavra de Deus lhe dá. O que acabamos de escutar é a narrativa do mal objetivamente maior jamais cometido na terra. Nós podemos olhar para ele de dois ângulos diversos, ou pela frente ou por trás, isto é, ou pelas suas causas ou pelos seus efeitos. Se nos detemos nas causas históricas da morte de Cristo, nós nos confundimos e cada um será tentado a dizer como Pilatos: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A cruz é melhor compreendida pelos seus efeitos do que pelas suas causas. E quais foram os efeitos da morte de Cristo? Paulo nos diz: justificados pela fé nele, reconciliados e em paz com Deus, replenos de esperança de uma vida eterna. Mas há um efeito que a situação em ato nos ajuda a colher em particular. A cruz de Cristo mudou o sentido da dor e do sofrimento humano. De todo o sofrimento físico e moral, ela não é mais um castigo, uma maldição. Foi redimida pela raiz, quando o Filho de Deus a tomou sobre si. Qual é a prova mais segura de que a bebida que alguém lhe oferece não está envenenada? É se ele bebe em sua frente do mesmo copo. Assim, Deus fez. Na cruz, bebeu, ao lado do mundo, do cálice da dor até a borra. Mostrou assim que ele não está envenenado, mas que há uma pérola em seu fundo, no cálice. E não só a dor de quem tem a fé, mas toda a dor humana. Ele morreu por todos. Quando for elevado da terra, dissera: atrairei todos a mim. Todos, não somente alguns. Sofrer, escrevia São João Paulo II do seu leito no hospital após o atentado, significa tornar-se particularmente receptivo, particularmente aberto à ação das forças salvíficas de Deus oferecidas em Cristo à humanidade. Graças à cruz de Cristo, o sofrimento se tornou também ele, à sua maneira, uma espécie de sacramento universal de salvação para o gênero humano. Qual é a luz que tudo isso lança sobre a situação dramática que a humanidade está vivendo? Também aqui, mais do que para as causas, devemos olhar para os efeitos. Não apenas os negativos, dos quais ouvimos todo dia, mas também os positivos, que somente uma observação mais atenta nos ajuda a colher. A pandemia de coronavírus nos despertou bruscamente do perigo maior que sempre correm os indivíduos e a humanidade.
quello o do dell'illusione di delírio de onnipotenza. onipotência. Temos a ocasião, escreveu um conhecido rabino judeu estes dias, de celebrar este ano um excepcional êxodo pascal, o do exílio da consciência. Bastou o menor e mais informe elemento da natureza, um vírus, para nos recordar que somos mortais, que o poderio militar e a tecnologia não bastam para nos salvar. Não dura muito o homem rico e poderoso, diz um salmo da Bíblia. É semelhante ao gado gordo que se abate. E é verdade. Enquanto pintava os afrescos da Catedral de São Paulo, em Londres, o pintor James Thornhill, a um certo ponto, foi tomado por tanto entusiasmo por um afresco seu que, afastando-se para vê-lo melhor, não percebia que quase despencava no vão do andaime. Um assistente, horrorizado, entendeu que um grito de chamada teria apenas acelerado o desastre. Sem pensar duas vezes, molhou um pincel na tinta e o arremessou contra o afresco. O mestre, pasmo, deu um passo adiante. A sua obra estava comprometida, mas ele estava salvo. Assim, Deus às vezes faz conosco. Confunde os nossos projetos e a nossa tranquilidade para nos salvar do abismo que não vemos. Mas cuidado para não nos enganarmos. Não foi Deus que arremessou o pincel contra o afresco de nossa orgulhosa civilização tecnológica. Deus é nosso aliado, não do vírus. Eu tenho um desígnio de paz, não de sofrimento. Ele mesmo nos diz na Bíblia. Se esses flagelos fossem castigos de Deus, não seria explicado porque eles caem igualmente nos bons e nos maus. E porque, geralmente, são os pobres que têm as maiores consequências. Eles seriam mais pecadores que outros. Aquele que chorou um dia pela morte de Lázaro chora hoje pelo flagelo que caiu sobre a humanidade. Sim, Deus sofre, como todo pai e toda mãe. Quando descobrimos um dia isso, teremos vergonha de todas as acusações que fizemos contra ele na vida. Deus participa da nossa dor para superá-la. Essendo supremamente buono, ha scritto Sant'Agostino, Deus, escreve Santo Agostinho, por ser soberanamente bom, nunca deixaria que qualquer mal existir em suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. Será que Deus Pai quis a morte de seu filho a fim de daí tirar o bem? Não. Simplesmente permitiu que a liberdade humana fizesse seu percurso. Contudo, fazendo-a servir ao seu plano, não ao dos homens. Isto vale também para os males naturais, como terremotos e pestilências. Não os provoca. Ele deu também à natureza uma espécie de liberdade. Claro, qualitativamente diversa daquela moral do homem, mas ainda assim sempre uma forma de liberdade. Liberdade de evoluir-se segundo suas leis de desenvolvimento. Não criou o mundo como um relógio pré-programado em cada mínimo movimento. É o que alguns chamam de acaso e que a Bíblia chama, ao contrário, de sabedoria de Deus.
Outro fruto positivo da presente crise de saúde é o sentimento de solidariedade. Quando foi, desde que a memória que os homens de todas as nações se sentiram tão unidos, tão iguais, tão pouco contenciosos como neste momento de dor? Jamais como agora temos sentido a verdade de um nosso grande poeta. Homens, paz, sobre a terra firme, grande é mistério. Esquecemos-nos dos muros por construir. O vírus não conhece fronteiras. Em um segundo, abateu todas as barreiras e as distinções de raça, de religião, de senso, de poder. Não devemos voltar atrás quando este movimento tiver passado. Quando este momento tiver passado. Como tem nos exortado o Santo Padre, não devemos desperdiçar esta ocasião. Não deixemos que tanta dor, tantas mortes, tanto esforço heróico por parte dos profissionais de saúde tenha sido em vão. É esta a recessão que mais devemos temer. Transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. É o momento de tornar real algo desta profecia de Isaías, da qual a humanidade desde sempre aguarda o cumprimento. Demos um basta à trágica corrida às armas. Vocês gritam com todas as armas, com todas as suas forças, jovens, porque é acima de tudo o seu destino que está em jogo. Destinemos os intermináveis recursos empregados às armas à finalidade de que, nestas situações, vemos a necessidade e a urgência. A saúde, o saneamento, a alimentação, o cuidado da criação. Deixemos à geração que virá, se necessário, um mundo mais pobre de coisas e dinheiro, porém mais rico de humanidade. A palavra de Deus nos diz qual é a primeira coisa que devemos fazer em momentos como estes. Gritar a Deus. É Ele mesmo que impõe nos lábios dos homens as palavras para se gritar a Ele. Às vezes, até palavras duras, de lamento e quase de acusação. Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio. Libertai-nos pela vossa compaixão. Despertai. Não nos deixeis eternamente. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Será que Deus ama ser implorado para conceder os seus benefícios? Será que a nossa oração pode fazer Deus mudar seus planos? Não. Mas há coisas que Deus decidiu conceder-nos como fruto, junto com sua graça e a nossa oração. Quase como para compartilhar com as suas criaturas o mérito do benefício recebido. É Ele quem nos impulsiona a fazê-lo. Pedi e vos será dado. Batei e a porta vos será aberta, disse Jesus. Quando no deserto os hebreus eram mordidos por serpentes venenosas, Deus ordenou a Moisés para levantar sobre uma haste uma serpente de bronze e quem a olhava não morria. Jesus se apropriou deste símbolo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, disse a Nicodemos, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Também nós, neste momento, somos mordidos por uma invisível serpente venenosa. Olhemos para aquele que foi levantado por nós sobre a cruz. Adoremo-lo por nós, nesta basílica vazia e por todo o gênero humano.
E se muore, Quem olhar para ele com fé e amor não morrerá, e se morrer, será para entrar na vida eterna. Dopo 3 giorni risorgerò. Depois de 3 dias, eu ressuscitarei, Jesus predisse. Anche noi, dopo questi Nós giorni che também, speriamo depois brevi, desses dias que risorgeremo, esperamos que sejam usciremo curtos, dai sepolcri ressuscitemos che sono e diventate le saímos nostre dos case. túmulos de nossas casas. Non per tornare Não para alla vita voltar di prima à come vida Lazzaro, anterior como Lázaro, ma per una vita nuova, mas para uma vida Gesù, nova como una Jesus. vita più fraterna, Uma vida mais fraterna, più umana, mais humana, più cristiana. mais cristã. Acabamos de ouvir a homilia do pregador da Casa Pontifícia, o frade Padre Raniro Cantalamessa, capuchinho, desde 1980 pregador da Casa Pontifícia, e é justamente o pregador da Casa Pontifícia que, nesta ocasião, por ocasião da celebração da Paixão do Senhor, faz a homilia desta celebração.